O repórter Maicon Rios, na manhã de hoje, ele conversou com Jonairton Alves, secretário do Trabalho e Assistência Social aqui do município de Itapajé, sobre dois assuntos. O primeiro, a distribuição de um novo lote, de tickets do Vale Gás aqui no município de Itapajé. Essa distribuição está acontecendo essa semana. E o segundo assunto foi exatamente aquele que dominou, as redes sociais, os grupos de WhatsApp, flagrante feito por um popular de um carro oficial da prefeitura, ligado exatamente à Secretaria do Trabalho e Assistência Social aqui do município de Itapajé, flagrado, portanto, no estacionamento de um supermercado e, posteriormente, passando, se não a noite toda, mas pelo menos um longo período, em frente à residência, onde fica exatamente uma servidora dessa pasta, uma servidora da Prefeitura Municipal de Itapajé. E esses registros foram feitos exatamente na noite do último sábado, onde, pelo menos em tese, essa equipe não estaria em uma ação oficial do governo, da Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Logicamente, esse fato circulou e dominou os debates ou os comentários nas redes sociais e, obviamente, fomentou esses questionamentos, essa cobrança acerca de informações sobre exatamente quem estava e para que finalidade estava utilizando esse veículo oficial do município durante essa noite do último sábado aqui no município de Itapajé. Vamos conferir. Eu converso no Jornal Integração de hoje com o secretário do Trabalho e Assistência Social de Itapajé, Jonairton Alves Salles. Secretário, o município começa nesta segunda-feira mais uma entrega de Vale Gás Social, esse programa que é do governo do estado, gerenciado pela sua pasta. Como deverá ser o cronograma de entregas adotado nesta remessa? Será o mesmo nos anteriores ou tem alguma alteração? Boa tarde. Boa tarde, Maicon. Boa tarde aos ouvintes da Atitude FM. Iniciamos hoje, sim, a entrega dos Vale Gás. A metodologia é por CRAS, certo? O CRAS Ofila, na Iratinga, que fica subentendido toda a sua territorialização dentro de Iratinga e os distritos que compõem o CRAS de Iratinga, e também o CRAS Catão, aqui da sede do município de Itapajé. Como foi que a gente dividiu? Como Iratinga é menos vale e é o mesmo quantitativo de profissionais que nós temos no CRAS de lá, é o mesmo que temos aqui, o que foi que nós fizemos? O pessoal da territorialização da Iratinga, eles é por ordem de chegada, não tem a questão da letra, certo? Da primeira letra do nome. Então, como lá é menos vale, é por ordem de chegada. Quem chegar e o nome estiver na relação, inclusive a relação está lá, pregado na parede, certo? E o daqui da sede, que é o CRAS Catão, para toda essa territorialização de Itapajé e adjacências, é por ordem alfabética, certo? Primeira letra do nome. Então, pode vir a partir de hoje, nós já começamos a entrega e iremos entregar na primeira chamada. E se não vierem, nós vamos fazer a segunda chamada. O beneficiário tem prazo para que ele receba este Vale Gás? Sim, tem um prazo, E a gente vai fazer a primeira chamada. Na segunda chamada dos retardatários, a gente vai chamar e, se não chegar, a gente vai tentar fazer a buscativa pelos endereços. Em última instância, é que a gente devolve. Secretário, há algum tipo de alteração na quantidade de vales gás destinados ao município de Itapajé? Sim, o governo do estado, ele alterna. É porque são 200 mil vales que ele dá dentro do estado do Ceará. E tem mês que Itapajé recebe mais e tem mês que Itapajé recebe menos. Para concluir, então, em relação ao Vale Gás, você tem alguma outra informação a acrescentar? Maicon, essa remessa, esse lote, são 877. Bom, secretário, então outra demanda que eu lhe trago para essa entrevista é uma situação em que envolve um carro vinculado à sua secretaria. Este carro foi filmado, inclusive com a indicação de uma servidora que estaria utilizando este carro. De acordo com a pessoa que publicizou isso nas mídias, esse carro estaria sendo utilizado em horário comum ao atendimento da sua secretaria. O senhor tem alguma informação sobre esse caso? Tem algo a declarar sobre este assunto? Chegou ao seu conhecimento essa denúncia? Fui surpreendido, Ficamos aí na mídia dos grupos e dizer que a informação, ela casa com a desinformação também, O que é que acontece? O que é que eu estou querendo dizer com isso, Maicon? Nós temos uma secretaria que ela é rotativa, de segunda a segunda. Eu acho que nem os munícipes, a não ser os usuários que se utilizam desses veículos, para saber que a nossa
nossa secretaria é uma secretaria que, os finais de semana, ela também trabalha. Mas, para além disso, eu estou abrindo uma sindicância, certo? E nessa sindicância a gente vai ouvir, tanto eu serei ouvido pela sindicância, como a funcionária, inclusive a funcionária é a funcionária daqui da secretaria, não é também de agora, né? Já tem dias que ela está trabalhando aqui e será aberta a sindicância. Na sindicância a gente vai apurar todos os fatos e, com certeza, se for preciso, a gente também publicitará a sindicância, porque aqui, se tem uma coisa que a gente quer trabalhar, Maicon, é com transparência e prestando conta com a comunidade. Então, fiquem calmos que, com certeza, ao final da sindicância, a gente apresentará toda a situação a respeito desse carro. Você já foi procurado pela própria servidora para lhe falar da situação e explicar, ela lhe explicou o horário e o local em que esse carro estava sendo utilizado? A gente apresentará dentro da sindicância, mas uma coisa eu posso lhe dizer. A funcionária estava comigo no sábado, nós passamos o dia em mutirão, certo? Inclusive, estivemos na comunidade de Aguaí, estivemos na comunidade de São Tomé e, assim, eu não posso dizer o tipo de serviço que a gente estava, por quê? Porque são famílias de alta vulnerabilidade social, certo? E a gente, por conta disso também, foi que a gente optamos em trabalhar o final de semana para não deixar aquelas famílias desassistidas, tamanha a necessidade delas. E, assim, como o carro estava trabalhando no final de semana, também não vê que os profissionais também estavam trabalhando fora do seu horário de expediente, fora do métier que diz que é segunda a sexta. Nós estávamos trabalhando no sábado, inclusive passamos o dia todo, chegamos pela noite e tal. E o carro estava estacionado exatamente por isso, porque como era no sábado, eu achei por bem preservar aquele veículo para que a gente não fosse naquele veículo e fomos no meu, certo? E aquele carro estava lá, por quê? Porque nós ainda não tínhamos chegado. E no domingo, você tem ideia, o carro foi no domingo para os presídios, como é de costume, todo final de semana a gente atender aos nossos usuários aqui. Não foi só ele, foi outros carros também trabalhar o final de semana no domingo. Então, assim, é uma secretaria que não para, Mário. A gente trabalha de segunda a segunda. Então, nesse episódio aí, em si, você pode olhar, se tiver câmera, que eu acho que tem, porque eu vi filmagens, né, desse carro parado lá. Agora, eu lhe pergunto, ele estava na frente de um bar? Ele estava dentro de um motel? Ele estava na beira da praia? Tinha algum condutor dele bêbado? Enfim, nós já deixamos ele lá exatamente para preservar, mas a sindicância irá ser aberta, será fechada e será colocado todas as contrarrazões dentro da sindicância. Agradecido pela sua entrevista ao Jornal Integração de hoje. Eu é que agradeço, Maicon. Eu só quero dizer o seguinte, eu adoro o jornalismo que vocês fazem. Enquanto estiver fazendo assim, pode ter por certo que tem meu respeito, tem o meu carinho e a minha admiração. No sentido de que houve a denúncia, vem checar a veracidade da denúncia. Mas, infelizmente, como está se aproximando o período eleitoral, Maicon, esse tipo de situação irá acontecer demais. Mas antes de jogar uma informação errônea, busque sempre a gente aqui, que eu tenho o maior prazer do mundo de esclarecer todas essas situações. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Agora já são 12 horas e 59 minutos, 12h59, tá aí, portanto, né, João Ayrton Alves, secretário do Trabalho e Assistência Social aqui do município de Itapajé. Vale Gás sendo distribuído, né, nos 2 CRAS, e falando também acerca dessa situação, que embora, né, seja uma situação que o João Ayrton tenha falado de uma forma, vamos dizer assim, superficial, a gente fica aguardando realmente que essa sindicância possa, né, ser instaurada e possa ter andamento e, acima de tudo, como o próprio João Ayrton falou, em nome da transparência, que essas informações possam ser divulgadas à população. Uma situação como essa, ela é completamente, vamos dizer assim, dirimida quando você comprova, né? Tá aqui a documentação, né? Ou estava havendo essa ação X, ação Y, a equipe estava fazendo isso, a equipe passou no supermercado para fazer isso e estava numa ação, né? Porque as imagens também são claras. O carro, primeiramente, estava, finalzinho da tarde, início da noite, no estacionamento de um supermercado. Depois, ele foi flagrado ou registrado, né, próximo à residência onde mora essa funcionária, essa servidora pública. Mas são situações que, logicamente, dentro dessa sindicância citada pelo secretário, serão apuradas. E, assim, eu gosto do João Ayrton porque ele sempre se posiciona, ele sempre fala, né? E embora os assuntos nem sempre sejam exatamente cômodos, mas ele sempre dá uma satisfação. Essa satisfação, embora em
em algumas situações, não atendam ao contento às expectativas de quem aguarda exatamente esses posicionamentos, mas enquanto gestor público eu entendo também que é mais do que uma obrigação se dar informação, se dar satisfação. E quanto ao nosso jornalismo, a gente sempre agiu dessa forma e vamos continuar agindo exatamente dessa forma, dentro da seriedade. Esse caso chamou a atenção e foi talvez o principal fato comentado ao longo desse último final de semana nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, circulando realmente, porque de fato chamou a atenção. Não era ali um horário comum, né, em especial por ser um final de semana, de se ter uma equipe utilizando, né, um transporte oficial, um transporte da Prefeitura Municipal de Itapajé, sem que houvesse, né, ali, pelo menos por parte da população, conhecimento de que se tratava de uma ação oficial ou dentro, né, de um trabalho oficial da Secretaria. Jonairton, como citou aí, a equipe parece que estava exatamente fazendo algumas visitas, teria pegado um outro carro e deixado esse carro lá, né, estacionado, segundo fala o secretário. Mas nada melhor do que exatamente uma sindicância, dando transparência, primeiro fazendo a apuração correta e dando à população a transparência dos fatos, né? E esse caso, eu diria que chamou mais a atenção, né, embora não sejam pastas diferentes, mas porque recentemente nós tivemos, né, pessoas que careceram de um suporte, de um transporte por parte do poder público e que não tiveram. Por exemplo, o caso da criança lá do distrito do Aguaí, né, que a família ficou aguardando exatamente esse socorro, né, uma ambulância, um transporte ou da saúde, de qualquer que fosse a outra área, mas que pudesse socorrer essa criança, socorrer essa família, e esse transporte lá não chegou. Então, diante disso, obviamente, pesadas as situações e tirando completamente essa questão da politicagem de lado, mas analisando os fatos em si, ele ganha uma repercussão maior, né? E perante a opinião pública, ou perante a população, ganha-se um destaque maior exatamente por isso. E, na minha humilde opinião, se faz necessário exatamente uma apuração sobre esses fatos e sobre esse uso, a utilização desse veículo, principalmente porque você pega situações como essas que a população não esquece. Então, se faz ainda mais necessário que de fato haja essa sindicância, que de fato haja uma apuração, né? Porque, embora o Jonairton diga aqui que a equipe estava fazendo um serviço nesse final de semana, mas como ele mesmo disse que vai abrir uma sindicância, porque pode ser que haja realmente algum tipo de, vamos dizer assim, uso indevido em algum momento, né? Se ele decidiu abrir uma sindicância, é para se fazer uma apuração. Então, se você decide fazer uma apuração, é porque exatamente pode ser que tenha havido algum excesso por alguém que estava utilizando esse veículo. E nada melhor do que exatamente se apurar os fatos e dar publicidade a isso. Eu acho que a população precisa exatamente disso. E quando você dá essa publicidade dos fatos, da apuração, faz de fato uma apuração e dá publicidade a isso, você consegue dirimir completamente qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de dúvida que possa surgir no tocante a isso. E aproveitando esse contexto também, dentro desse tema de apuração, de sindicância, a gente pode voltar também ao caso exatamente dessa criança, né? Como é que anda esse processo de apuração, porque o governo municipal, em especial a direção do hospital, Secretaria Municipal de Saúde, até agora não deu um posicionamento exatamente acerca do andamento daquela apuração feita em torno desse caso, né? Das possíveis falhas que porventura foram cometidas, dos possíveis responsáveis exatamente por essas falhas cometidas nesse processo que houve, né, em não prestar esse atendimento, esse suporte, esse socorro a essa família lá no distrito do Aguaí. Agora, dia 24 de agosto, vai completar já 2 meses, né? E até esse momento não se foi divulgado nada com relação a essa apuração. Então, a apuração se faz necessário, sindicância é necessário, mas é necessário não apenas dizer que vai fazer, dizer que vai instaurar.
É necessário que haja um procedimento, uma apuração real dos fatos e que esses fatos apurados, né, o resultado disso, o desfecho disso, seja tornado público para que a população possa tomar ciência. Afinal de contas, a máquina pública ela é custeada com os nossos impostos, com o dinheiro da população e, consequentemente, a população precisa ter plena ciência de tudo que está acontecendo, de tudo que o seu dinheiro está bancando no tocante à estrutura pública do nosso município.